paz de Jesus esteja no seu coração, seja muito bem-vindo. Queria convidar você desde já, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, Comunidade Católica Anúncio. Curta os nossos vídeos, compartilhe com os amigos, com os familiares, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar mais pessoas. Amém? Estamos aqui hoje para partilhar um pouquinho o Evangelho deste sábado, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse essa parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho de hoje, o Senhor nos traz uma parábola, a parábola do semeador. E é interessante que Jesus inicia contando essa parábola para a multidão, para todos as pessoas que vinham de várias cidades, para junto de Jesus, para escutar aquilo que o Senhor tinha para falar, suas pregações, para ver os seus milagres. E ele conta a parábola para essa multidão e no final ele diz, a palavra de Deus nos fala, acrescentou alteando a voz. Ele disse em alta voz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo em seguida, no versículo 9, a palavra de Deus nos fala que os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola. Ele respondeu, a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala por parábolas. É interessante aqui neste evangelho nós percebermos a diferença entre as pessoas que são da multidão e as pessoas que são discípulos de Jesus. A própria palavra diz que a multidão são pessoas que vieram de várias cidades, de vários cantos, para ouvir o Senhor. Ou seja, a multidão são aquelas pessoas que têm curiosidade de saber o que Jesus tinha para falar, de conhecer esse Jesus que era tão falado, que era tão narrado pelas pessoas, os seus milagres, os seus feitos. Então a multidão são essas pessoas que se reúnem para matar a curiosidade, descobrir quem é Jesus, escutar o que o Senhor tem para falar. Mas embaixo o Senhor fala com os seus discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que vão além da curiosidade, que vão além
de apenas querer saber, de apenas querer ouvir o que o Senhor tem, mas são aqueles que querem conhecer os mistérios do reino de Deus. Os discípulos são aqueles que querem sair da superfície. A multidão são as pessoas que ficam ali na superfície, lá em cima, apenas escutando a parábola e pronto. Só escutaram aquilo que Jesus tinha para falar. Alguns foram embora, alguns permaneceram ali no mesmo lugar, mas não quiseram mergulhar nos mistérios de Deus. Já os discípulos são aqueles que tomaram a decisão de mergulhar no mais profundo, de descobrir o que será que Jesus quer falar com essa parábola, o que Jesus quis me ensinar. O discípulo ele é aquele que ele vai além, ele não fica só ali na superfície, ele mergulha no profundo. Aqui a palavra mesmo nos mostra, né? Os discípulos perguntaram o que significa essa parábola. Eles queriam saber o que o mestre, o que Jesus queria ensinar através dessa parábola. E aí Jesus vai e explica para eles o significado de cada coisa dessa parábola. Ele diz que a semente é a palavra de Deus. E aí ele explica, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os que acolhem com alegria, mas não têm raiz profunda. Depois, em seguida, a que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas que, conforme caminham, são sufocados pelas riquezas e os prazeres da vida. E a que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom. Retém-na e dão fruto pela perseverança. Meu irmão, que neste dia nós sejamos essa terra boa. Que o nosso coração seja essa terra boa, essa terra fértil, ao qual a semente da palavra de Deus cai em nós. O Evangelho de hoje nos ensina que de nós depende apenas a decisão de sermos esses discípulos, de irmos além, de mergulharmos no profundo do mistério de Deus. O resto é o Espírito Santo quem faz. Aqui a palavra nos diz, a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Dão fruto pela perseverança. O fruto ele acontece pela perseverança de querer seguir o Senhor, de querer dar a vida por Ele, de querer ser agradável, de reter a palavra no coração, de buscar vivê-la. Mas quem produz o fruto é o Senhor. De nós, cabe a nós apenas a decisão e a perseverança. Amém? Que nós sejamos, neste dia, discípulos, não apenas multidão, mas que o nosso coração anseie em seguir Jesus de perto, em ter intimidade com Ele todos os dias, de não apenas buscá-lo aos domingos, que é importante, essencial, é o que nos mantém, é o que nos sustenta, mas que nós busquemos o Senhor todos os dias como discípulos que querem aprender mais, que querem ir além. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.